Olá, amigos e amigas, boa tarde para vocês. Vamos já começar com imagens lá da Avenida Dante Michelini, em Cambori. Não está chovendo nesse momento, né? Céu aí parcialmente nublado, tá quente, mas choveu bastante aí durante essa madrugada. Inclusive, né, gente, a gente está vendo aí as imagens de raios, né? Foram mais de 16 mil raios que atingiram o Espírito Santo nessa noite. Muita gente aí narrando que não conseguiu dormir na Grande Vitória, acordando com uma barulheira danada. Eu dormi bem, não ouvi esse barulho, mas também meu sono é pesado. Mas acredito que muita gente também não dormiu por causa dos relatos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala, né, desses raios, né, do cuidado que a gente tem que ter, principalmente no telefone, tá bom? No telefone, olha só essa imagem. E também a gente continua com a nossa promoção Volta às Aulas. Já 2 amigos do TN vão ganhar mochilas com kit escolar completo. Uma promoção da TV Tribuna e do Mini Preço. É só você ficar de olho, claro, no selo. Samara vai botar o selinho aí para você saber, ó, embaixo aí do relógio, esse selo vai aparecer. Você vai contar quantas vezes o selo apareceu, vai ligar para o telefone que a gente vai divulgar, muita gente já decorou o telefone, né? Você liga, se acertar quantas vezes o selo apareceu, você ganha a primeira mochila do dia. Lembrando que esse selo que está aí na tela, já pode tirar ele, não está valendo a partir de agora sim, tá? Conte quantos selos vão aparecer. Gente, vamos começar o TN porque um taxista invadiu o pátio da delegacia de Vila Velha com um carro, sabe para quê? Para pedir socorro. Dentro do veículo estava uma mulher que tinha anunciado um assalto. Eu tinha dúvida, ela continuou com a mão dentro da mochila o tempo todo, para me intimidar. Só que, na realidade, quando chegou lá dentro, ela não tinha nada lá dentro. Só que até então eu não sabia se ela tinha uma faca, uma navalha, um revólver. A dúvida é de um taxista de 54 anos. Ele viveu momentos de tensão dentro do carro em Vila Velha. O homem pegou uma passageira que pediu uma corrida para o bairro Dom João Batista. A mulher estaria passando mal. Quando eu estava passando perto do posto 7, na Carl Lindenberg, uma senhora estava no ponto de ônibus e me deu sinal para o táxi. Aí eu parei com o táxi, ela disse que estava passando muito mal e queria ir para casa, que a mãe dela ia cuidar dela. Eu não vi nada suspeito, nada diferente, embarquei ela no carro, ela sentou atrás com a mochila na frente do corpo dela e levei ela para Dom João Batista. Só que no caminho a passageira simulou estar armada e anunciou um assalto. Ela foi entrando para dentro do bairro e foi entrando para o lado da favela, onde fica mais o pessoal que vende droga. Aí ela parou, pediu para parar o carro. Eu parei, aí ela disse, ó, eu não estou passando mal, não é corrida, não vou pagar o senhor e é um assalto. Enfiou a mão dentro da bolsa, da mochila dela, simulou o assalto. E eu vi aquela atitude e ela falou, ó, entrega tudo, o celular, o dinheiro, o carro, que os meninos estão vindo aí para apanhar do movimento. Aí eu não senti muita firmeza nela, falei, então agora que já que a senhora está armada, pode me dar um tiro, pode fazer o que a senhora quiser, que eu estou saindo daqui agora de qualquer jeito. Aí engatei uma ré no carro, manobrei o carro rápido e vim procurando uma patrulha no meio da rua. Depois de rodar por cerca de 4 quilômetros, sempre com a passageira no ouvido dele pedindo para que ele parasse o carro e liberasse ela, o taxista invadiu aqui, ó, a contramão e ele veio parar no estacionamento da Delegacia Regional de Vila Velha. Aqui, ele acabou jogando o carro na direção de um policial civil que estava no pátio. Ele desceu do carro e então pediu socorro. Eu entrei direto na delegacia, vi um delegado lá, uma pessoa com a camisa da Polícia Civil, joguei o carro em cima dele, abri as portas e falei, essa mulher está armada e falou que é um assalto. Aí eles vieram, os 4 policiais, algemaram ela e levaram para a delegacia para fazer o BO. Neusimar Garcia, de 52 anos, acabou presa em flagrante no estacionamento da Delegacia Regional de Vila Velha. Na manhã de hoje, no Departamento Médico Legal para exame, a suspeita não quis comentar o crime. Essa não é a primeira vez que o taxista vive situação de perigo no trabalho. Em 20 anos de profissão, foram mais de 10 assaltos. Faca, revólver. Eu trabalhei 10 anos na rodoviária de Vila Velha. Logo quando surgiu a pedra de crack, os noiados de crack chegavam de madrugada, tinha vezes que me pegava dormindo dentro do carro. Pedia corrida para o Ibis, para Terra Vermelha, para Ponta da Fruta. Eu acordava assim dentro do carro meio desnorteado, levava. Quando chegava lá, era revólver, faca no pescoço. Eu passei 10 anos orando a Deus para sair da noite, porque não suportava mais tanto assalto, tanta coisa. Aí Deus abençoou que abriu uma porta, eu comprei esse carro aqui, na Champanhar, e hoje eu comprei a placa
Hoje eu sou dono da placa, sou dono do meu carro e de dia muito mais tranquilo. Corajosa, hein, ela e ele também de invadir a delegacia, né, Vanusa, que continua aqui com a gente ao vivo. E tem mais detalhes desse caso. Vanusa, uma pergunta curiosa. Essa mulher já tinha passagens por esse mesmo tipo de crime? Boa tarde para você. Ei, George, muito boa tarde para você, boa tarde ao pessoal que nos acompanha de casa. Olha, não tinha passagem nenhuma pela polícia e muito menos pela justiça. Essa mulher, a suspeita que existe é que ela seja uma usuária de drogas e então acabou atraindo esse taxista para uma boca de fumo onde possivelmente ela poderia estar aí devendo, né, estar com uma dívida de drogas. Não é à toa que a fala do taxista é de que durante o percurso, ela disse, quando ele parou no destino que ela havia pedido, ela falou para ele, olha, não é assalto, você entrega o carro, entrega seus pertences pessoais, que os meninos da boca já estão vindo buscar aqui. Então, é uma suposição, é uma suspeita de que essa moça aí que usou dessa técnica aí para enganar o motorista, disse que estava passando mal, aí no trajeto mudou completamente a posição de passageira para se tornar aí então uma suspeita, né, uma ladra no caso, tentando aí simular estar armada justamente para poder subtrair aí os bens, né, os pertences que esse motorista de aplicativo levou tanto tempo para poder conquistar. A gente viu aí agora há pouco a fala dele que demorou 10 anos para ele conseguir comprar o próprio carro, conseguir comprar a placa que aí dá direito a ele realmente trabalhar como taxista. Mas agora ela vai ter tempo para poder pensar na besteira que ela fez aqui do lado de fora, né, George? Isso aí, Vanusa. Agora tem outro fato também, que ela fingiu que estava doente e ele nem pegou a passageira, né, num ponto, ele parou, ela deu um sinal, fingiu que estava doente e ele acreditou. E ele falou para você que ele fez isso porque ele é religioso, né? Quer dizer, ele não pensou que a mulher poderia causar tanto transtorno e anunciar um assalto. Exatamente, George. Ele é uma pessoa muito simpática, por sinal, né? Parece um senhorzinho muito condescendente com os passageiros. E ele disse que não tinha o costume de apanhar passageiros fora do ponto que ele faz ali no centro de Vila Velha. Ontem, como ele havia acabado de terminar uma corrida, ele viu essa senhora aparentemente frágil, né? Pedindo ali que fizesse essa corrida para ela, justamente porque ela estava passando mal, ela tinha ali um problema de pressão baixa, então ela não estava se sentindo muito bem. Ele, coitado, acreditando na história dela, chegou a abrir os vidros do carro justamente no intuito de que ventilasse melhor e ela se sentisse melhor. Chegou a colocar louvor, né, um hino no rádio do carro, justamente para poder ver se acalmava o coração dela. Olha que santa inocência desse taxista que acabou sendo vítima dessa mulher aí que já premeditou tudo, George. Exatamente. Pelo menos agora ficou presa, né? Pediu socorro ali na delegacia. Valeu, Vanusa. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Olha, foi encontrado o corpo de uma mulher que desapareceu em uma cachoeira na cidade de Águia Branca, noroeste do estado. O corpo de Nilceia Pinto foi encontrado às margens do rio São José. Estava preso a galhos de árvores. Nilceia aproveitava o domingo na cachoeira na companhia de familiares e amigos quando caiu um temporal. O volume de água aumentou bastante e todos foram surpreendidos pela força da água. A maioria, a gente conseguiu chegar até a margem, mas Nilceia e uma amiga acabaram arrastadas por mais de 200 metros. A amiga foi resgatada, mas Nilceia desapareceu. O corpo dela foi encontrado depois de quase 24 horas de buscas. Morreu um dos jovens que teve o carro metralhado no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O veículo foi atingido por quase 30 tiros, 2 foram baleados. Os 2 jovens aguardam por socorro dentro do carro. Eles foram baleados em pleno trânsito da Avenida Guaraná, em Jardim Marilândia, Vila Velha. O motorista tem ferimentos nos quadris e nas costas. Já o carona está ferido na cabeça. Ele está inconsciente. Mesmo ferido, o motorista acende e fuma um cigarro.
Testemunhas contaram que as duas vítimas estavam vindo lá do bairro Vale Encantado. Quando chegou aqui nesse ponto, eles tiveram que parar porque o semáforo estava fechado. Nesse momento, um carro veio e emparelhou justamente aqui, ó, do lado deles. De dentro, vários criminosos atiraram diversas vezes. Olha só como ficou o estado da porta do motorista. Ali atrás também, no carona, também foram disparados alguns tiros, ó, no vidro, também na porta, aqui ó, no meio, Diego, dá pra gente mostrar, ó, ali no meio, olha o tamanho. Logo depois de efetuar todos esses disparos, os criminosos saíram em disparada em direção a Rio Marinho. Imagens de câmeras de segurança da rua mostram o veículo parado depois de ser crivado de tiros. Motoristas param para tentar ajudar. Os rapazes têm 24 e 26 anos. Os dois foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. O estado de saúde do jovem de 24 anos é considerado grave. Uma das vítimas, segundo a polícia, teria envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Cobi. Peritos da Polícia Civil encontraram pelo menos 26 perfurações no carro, todas no lado do motorista e no banco traseiro. Familiares dos rapazes estiveram no local, mas ninguém quis conversar com a reportagem. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. Vamos chamar agora a repórter Suzy Faria, que vai falar da morte de um tripulante chinês dentro de um navio. O corpo foi trazido para a perícia em Vitória. Ô Suzy, seria aí um acidente de trabalho? Como é que a Polícia Federal está investigando esse caso? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, telespectadores aí do TN, os amigos queridos. Olha só, George, esse fato aconteceu no dia 17, quando o navio estava em cabotagem aqui pela costa brasileira, bem próximo do Espírito Santo. Teria sido um acidente de trabalho. Quem vai explicar melhor para a gente o que é isso é o Mário Moreira. Ele é policial federal e chefe aqui do Núcleo de Polícia Marítima. As investigações já começaram, o corpo está no DML e o Mário, que está acompanhando essas investigações, vai contar para a gente. Mário, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber como vocês já apuraram, o que aconteceu dentro do navio, qual foi o motivo da morte de Pan Shui. Pan Shui seria a vítima chinesa. Como foi que isso aconteceu? Sim, o navio ele vinha de Imbituba, Santa Catarina, e ia para Sergipe. O evento aconteceu próximo à costa capixaba. Como era cabotagem, as autoridades marítimas brasileiras estavam cuidando do navio. Então, recomendaram que ele aproximasse do porto de Vitória para que fossem realizados os procedimentos. A Marinha, por conta do incidente marítimo, e a Polícia Federal, porque havia morte a bordo, e o corpo já estava em mar territorial, porque ele se aproximou do Porto Tubarão. Então, tão logo fomos notificados, o delegado de dia determinou que fosse feita perícia pelo CETEC, um perito foi designado, e o NEPOM, que faz apoio no porto, conduziu esse perito até o navio e foi realizada a perícia. Foi realizada a perícia da Polícia Federal e foi realizada a perícia da Marinha. Até agora, os indícios demonstram que realmente foi um acidente. O jovem estava pintando uma dobradiça da tampa do porão, teria escorregado e caído no porão. O perito encontrou a área preservada, pôde fazer todo o levantamento e até agora aparentemente se confirmou o acidente. Mas é preciso ser apurado para saber se a morte realmente foi acidental, se não foi, se foi morte natural. A Polícia Federal sempre, quando o navio está navegando, não atracado, a atribuição dessa apuração é da Polícia Federal. Okay. Eu só vou pedir ao Chico, ele está derivando aí, Chico, continua ali no navio, só para a gente mostrar uma situação. Lá naquele navio, o preto, aquela parte cinza, o Mário Moreira disse que são 13 metros aproximadamente dali para baixo da linha da água. E acima, aquela parte preta, tem o equivalente a 13, 14 metros de altura. Ou seja, essa vítima, esse chinês que caiu ali, ele pode ter caído de uma altura de aproximadamente 20 metros. Perfeito, o porão é muito fundo, não é a primeira vez que acontece acidente dessa natureza, já aconteceu inclusive com um navio atracado aqui no Cais de Vitória,
por coincidência um chinês também. Então, assim, não é um acidente raro. O porão é muito fundo e a atividade em volta do porão sem a segurança adequada pode provocar a morte. Agora, tem um detalhe, o corpo ainda está no DML e quando esse corpo for liberado, tem todo um trabalho burocrático aí para fazer com que ele chegue até o destino, que no caso seriam os familiares na China. Faz um resumo para a gente do que vai acontecer a partir de agora, no momento em que os legistas liberarem o corpo. É um cidadão estrangeiro. O cidadão estrangeiro no Brasil, ele está sob a fiscalização da DELEMIG, que é especializada em imigração, a nossa especializada em imigração. Então ocorre todo um procedimento ali para que o corpo seja levado aos familiares na China. É um procedimento longo, leva em torno de 1 mês, 2 meses. Ao final tem que haver a lacração da urna do corpo, para que a polícia tenha certeza de que só o corpo será levado para a China, não vai nenhuma outra substância ou mercadoria dentro daquela urna. Então é um procedimento bem minucioso para ter certeza de tudo que vai acontecer com esse corpo até ele chegar à China. O senhor já sabe se esse corpo está sendo liberado, quando vai ser liberado? Tem essa informação? Eu não tenho essa informação. Quem é possível que tenha a delegacia de dia, quem está conduzindo o procedimento. Pois é, George, essas são as informações que nós trazemos para você sobre esse acidente que aconteceu aí na costa, né, capixaba, e que o corpo ainda se encontra no DML fazendo a perícia, né, fazendo todos os exames necessários. Jorge. Ô Suzy, obrigado pelas informações, agradeço aí ao chefe do NEPOM, porque agora a gente tem outro assunto também, né? Envolve aí a Polícia Federal, mas a suspeita é de que um delegado da Polícia Federal, né, Suzy, ele é acusado de espancar a namorada. Suzy, conta pra gente aonde aconteceu esse caso. Jorge, aconteceu no último final de semana, no dia 22, em um hotel que fica em Afonso Cláudio. A namorada desse delegado contou foi até a delegacia, né, acionou a polícia, que ela disse ter sido espancada pelo delegado. Teria sido uma violência muito grande, inclusive de enforcamento por parte dele. Ela deu queixa dessa ocorrência, foi registrada em Venda Nova do Imigrante. E olha só, George, não foi a primeira vez que esse delegado acabou praticando esse tipo de violência contra a mulher, não, hein? Em 2019, na Ilha da Canela, em Palmas, Tocantins, ele também teria agredido 3 outras mulheres. Embriagado, ele chegou numa lancha onde estavam essas meninas, começou a conversar com elas. Vendo que ele estava um pouco alterado, violento, elas preferiram se afastar dele. Foi aí que a confusão se deu e uma delas acabou até saindo machucada, ferida na cabeça por uma lata de cerveja que teria sido jogado contra ela. Nesta época, esse delegado da Polícia Federal, que agora atua aqui no Espírito Santo, teria ficado afastado cerca de 14 dias. O caso foi para a corregedoria acabou afastando ele por 14 dias. Pelo jeito, ele não aprendeu. Em 2019, ele praticou essa violência, foi punido e repetiu novamente agora, George. Zé, Suzy, a Polícia Federal deu alguma resposta sobre isso para a gente encerrar a nossa participação? Olha, a Polícia Federal está investigando, eles preferem não falar nada por enquanto, eles preferiram não comentar o assunto, mas disse que esse caso está sob investigação ali, talvez até da própria corregedoria, novamente, George. Segunda vez tem que ter uma atitude agora mais drástica, né? Valeu, Suzy, obrigado pelas informações. Pessoal, uma rua que é uma tragédia, tá? Para os moradores e também para os carros. No bairro Santa Bárbara, todas as ruas são asfaltadas, menos, claro, uma. Você vai conhecer agora o sofrimento que é para quem passa ou mora nesse local. Vamos ver. É uma coisa que não dá para entender. Tudo asfaltado, tudo, menos uma rua. Na verdade, um pedaço de uma rua no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. São cerca de 200 metros apenas. É incompreensível. Olha só, essa rua aqui é asfaltada, aquela outra é asfaltada. Na verdade, o bairro todinho Santa Bárbara é asfaltado. Só que essa rua, na verdade, esse pedaço, né, Sheila, não é. Por quê? Infelizmente, são 40 anos. Minha mãe tem uma casa aqui, mora há 40 anos. Entra prefeito, sai.
e não é asfaltado. E para passar de carro por aqui, não dá, praticamente não dá. Só pelo cantinho, mas com muito sofrimento. Olha aí. Lá vem um carro sofrendo lá, ó, mais um veículo sofrendo. Você vê que ele tem que passar pelo cantinho aqui da rua, é o cantinho que dá para transitar mais ou menos, né? É só no cantinho que dá para passar. Aqui, se passar aqui, vai ter problema, vai furar os pneus, vai estragar o carro, né? É complicado aqui, ó. Tá sofrendo, meu amigo. Olha lá. Tá sofrendo. Difícil, né? Acho que ele nem quis falar não, porque ficou com raiva. E quem finalmente consegue passar por aqui, a sensação é de conquista. Nossa, isso aqui é uma tragédia, essa rua aqui. Tem 10 anos que eu moro aqui, toda vez que chove, cada vez fica pior. Cariacica tá crescendo em outras coisas, mas isso aí tá precisando ver. Essa é a rua Antenor Caldas. A gente fica na promessa, vem um promete, vem outro promete e nada de fazer. E tá aí essa situação. O pessoal fica, quando eu ponho um carro aqui em frente à minha empresa, às vezes eu vendo um carro, troco, faço alguma coisa, e essa situação, o pessoal não consegue passar. Aí tem que fazer desvio em outras pistas, entendeu? Como aqui o morro, todas as ruas são calçadas aqui, asfaltadas, a água desemboca tudo aqui, a pressão e a força da água acaba arrancando tudo fora, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, os moradores também aqui da rua, né? Eu participo aqui, eu sou membro da igreja aqui, pastor. As promessas que a gente teve aqui de vereadores que vieram aqui, até a governadora, ex-governadora do estado teve aqui, se todo mundo com as promessas que eles fizeram tivesse colocado uma caçamba de asfalto aqui, isso aqui já estaria asfaltado. A gente está retificando aquilo que a gente quer, né? Que é nosso, por direito, né? Então é um transtorno muito grande, né? As pessoas chegando aqui no culto, né? E esse buraco aqui já tem causado vários problemas, né? E domingo mesmo furou 2 pneus de carro aqui, né? À noite. A comunidade já implorou para a prefeitura fazer alguma coisa, transformar isso aqui numa rua de verdade. E os moradores querem uma data para isso. Falaram que iam estar fazendo, só que ninguém dá data, né? Inclusive ontem falaram que esse ano ainda seria feito, só que a gente precisa de uma data, porque como vocês viram aqui, o transtorno está muito grande. Esse ano está muito longo também, né? Uma rua, gente, metade da rua que a gente viu ali, para que tanta burocracia? A Secretaria de Obras de Cariacica diz que já tem um projeto para a rua Antenor Caldas e que está trabalhando na captação de recursos para essa obra aí de uma rua. Enquanto isso, vai enviar uma equipe técnica ao local para verificar a possibilidade, tá isso mesmo, tá? A possibilidade de um trabalho paliativo. Olha, e essa rua que a gente mostrou, né, fica pior ainda quando tem dias de chuva. E o assunto agora, estava chovendo lá na hora quando a gente mostrou também. É chuva também, 32 pessoas estão desalojadas em todo o estado. Em Linhares são 24 e 8 em Mimoso do Sul. Vamos chamar o repórter Vitor Zucolotti, que está ao vivo, tem informações sobre a previsão do tempo. Vem mais chuva no estado e o Vitor está em Guarapari. Como é que está a situação aí, Vitor? Boa tarde. Ei, Jorge, boa tarde para você, para o pessoal que está assistindo a gente, que está assistindo ao TN1. Estamos sim em Guarapari mais uma vez para mostrar como é que está a situação, porque apesar desse tempo que espanta a capixaba de praia, olha só, Praia das Castanheiras aqui em Guarapari tá cheia por um tempo como tá, né, gente? Com chuva, né? Agora há pouco estava chuviscando um pouquinho, parou, ainda bem, para a gente poder fazer o nosso vivo e passar as informações para você aí que está assistindo a gente no TN1 em casa. Mas é essa a situação aqui em Guarapari. O tempo está encoberto, mais lá ao fundo a gente vê algumas aberturas no céu, mas ainda muita nuvem, muita nebulosidade, né? O que indica aí que a qualquer momento pode chover. Mais uma vez pode cair ou a garoa ou uma chuva um pouco mais intensa, mas a situação é essa em Guarapari. A previsão, inclusive, pessoal, é de chuva sim, mas daqui a pouco a gente vai ficar sabendo mais detalhes sobre essa situação. Bom, infelizmente, por conta dessa chuva que está caindo aqui no Espírito Santo, a atualização do Boletim da Defesa Civil, que saiu agora há pouco, 11 horas, já consta 47 pessoas fora das suas casas. 24 em Linhares, 20 em Itaguaçu e ao todo 11 em Mimoso do Sul. Lembrando que esse número de Itaguaçu e também de Linhares é um número que pode ser atualizado ao longo aí dos próximos, ao longo do dia, né, por conta da atualização desse boletim que acontece em horários específicos. E antes de falar qual local que mais choveu nas últimas 24 horas, Mimoso do Sul, como eu disse, são 11 pessoas fora de suas casas.
3 estão desabrigados e o restante, 8 desalojados. Município que registrou, inclusive, um grande alagamento que a gente vai conferir agora. Dá uma olhada. A chuva em Mimoso do Sul, região sul do estado, deixou ruas completamente alagadas. Um mar de lama se formou na cidade. Um dos córregos encheu e inundou casas. Árvores e muros foram derrubados. Segundo a prefeitura, o nível do rio Muqui do Sul subiu rápido, deixando os moradores do entorno em alerta. Choveu demais nas nossas cabeceiras. Conceição do Muqui caiu muita água, região de São Pedro, região da Palmeira, mais uma vez muito atingida, e também a região da Santa Marta. A gente não está aqui para apavorar ninguém e sim para prevenir. Então a gente pede à população, às pessoas que moram perto dos rios, para retirar seus móveis, para não perder tudo igual aconteceu algumas semanas atrás. 8 pessoas estão desalojadas. O abastecimento de água foi interrompido. Equipes trabalham para que o serviço de fornecimento retorne. A orientação para a população é evitar o desperdício. Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, nas primeiras horas da manhã, Mimoso do Sul foi o 3º município onde mais choveu. Vitória está em 2º. Em Itararé, moradores tiveram casas alagadas. 3, 4 horas da manhã. E a chuva ainda vai continuar no estado. O Climatempo alerta que o temporal que atingiu o Espírito Santo durante a madrugada desta terça-feira não deve ser o único essa semana. A previsão meteorológica para amanhã é moderada, com possibilidade de ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações, devido à previsão de chuva de moderada a forte em todo o Espírito Santo. Mas essas imagens aí chamam bastante atenção, mas apesar disso, gente, nas últimas 24 horas, o local que mais registrou chuva, onde mais choveu aqui no estado, foi em Itaguaçu, com 83 milímetros, mais de 83 milímetros de água, seguido depois de Viana e Iguaçuí. Guarapari não entra na lista porque registrou valores inferiores a 20 milímetros de água, 20 milímetros de chuva. Mas ainda há alertas vigentes, 16 alertas aí para risco de movimentação de massa, que é deslizamento, e também deslizamento de massa e também para risco de enchente, inclusive risco alto lá em Linhares, porque o Rio Doce ele ultrapassou a meta de inundação, está em 3 metros e 52 centímetros, o que significa aí 7 centímetros acima da cota de inundação. Então existe sim um risco grande de inundação lá na região de Linhares, perto ali do Rio Doce, por conta dessa cheia. Pois é essa a situação, inclusive vou sair mais uma vez para mostrar, a chuva começou a cair mais uma vez aqui em Guarapari, leve, Jorge, mas está caindo e o pessoal ainda está aproveitando a praia aqui das Castanheiras. O pessoal não se assustou não, eu, por exemplo, de madrugada levei um susto daqueles, o meu despertador não foi o celular hoje não, foi um trovão que me acordou às 3 horas da manhã, levei um susto daqueles. Acredito que muita gente em Vitória, Vila Velha, Cariacica também se assustou demais com o temporal dessa madrugada, meu amigo. São essas as informações, eu volto com você no estúdio. Exatamente, Vitor. Muita gente ligou para a nossa redação dizendo que acordou assustada e nem conseguiu dormir depois, né? Obrigado pelas informações e a gente vai continuar falando, gente, dessa questão aí dos raios, tá? Porque foram 16 mil raios que atingiram o Espírito Santo nessa noite. Inclusive, a gente tem um alerta aqui, uma telinha que mostra o alerta sobre esses raios. Olha só, esse alerta aí, ele foi feito a partir dos dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica. Olha só, de todos os raios que atingiram o Brasil, foram 78 milhões de raios que atingiram o Brasil, 21% ocorrem nas circunstâncias da fatalidade. Então, nós temos aí 21% ocorre dentro de casa. As pessoas são atingidas dentro de casa quando estão 10% ao telefone, 5% encostado ou perto de aparelhos conectados à energia, olha atenção a isso, 12% encostado ou próximo a janelas e portas e 73% em atividades dentro de casa não identificadas. Então é um perigo também. Agora vamos para a próxima telinha. Olha só, o que a gente tem? Outras circunstâncias também, em 9%, embaixo de água e de árvore. Então você vai se abrigar embaixo da árvore e é um problema, é um perigo também. 55% são atingidos abrigando embaixo de árvore, 9% colhendo fruta e 36% parado
ou caminhando em área de céu aberto, com árvores, praça, pátio, jardim. Perigo, a imagem que a gente viu também, pessoal, na praia, quando está chovendo, né, quando tem os raios, é importante, efetivamente, você tomar cuidado. A gente também tem uma outra imagem de um mapa, vamos colocar aí a imagem do mapa que a gente tem próximo. Então, essa imagem é do INMET, está super atualizado, a gente vê o Brasil aí em amarelo, em grande potencial, em laranja, em perigo, e mais detalhes aqui no mapa do Espírito Santo, a gente vê no extremo norte ali perigo potencial e o resto todo do Espírito Santo está em perigo para tempestades, tá, gente? E também o Incaper, no próximo mapa, ele fala como é que fica a previsão de hoje, ó. Previsão, terça-feira, chuva, principalmente na região sul, na região central, então é importante aí a gente ficar bastante atento, tá bom? Vamos agora, pessoal, chamar a Vanusa, que vai falar do caso que aconteceu em Vila Velha. Ô Vanusa, um homem foi esfaqueado e deixado no hospital, enrolado num cobertor, todo sujo. Explica pra gente essa ocorrência. Boa tarde. Ei, George, boa tarde novamente aí para o pessoal de casa. Pois é, a vítima é Carlos André Santos da Cruz, de 44 anos. Ele foi encontrado por médicos e enfermeiros do Hospital Antônio Bezerra de Faria ontem, no finalzinho da tarde, depois de ter sido deixado ali com um golpe no peito. Ele estava com um ferimento no peito, ele estava muito sujo de sangue e enrolado em um cobertor. Ainda não se sabe quem foi que deixou ele lá, né? Mas ele acabou sendo deixado, a princípio, com vida, e logo na sequência ele veio a falecer. No momento que os paramédicos, né, as pessoas que trabalham lá no hospital, estavam fazendo o socorro ali, já constataram que ele estava sem vida. Pois é, esse rapaz, esse Carlos André, é um pescador. Ontem, segundo a polícia, ele fazia um churrasco junto com uns amigos, também pescadores e familiares, logo depois de ter feito uma pescaria com o autor desse golpe aí. Durante o churrasco, ele teria se desentendido com o autor do golpe e acabou aí pegando o cabo de uma faca e batendo na cabeça desse rapaz, que é o autor. Os dois ali entraram em luta corporal e o autor acabou pegando uma faca e desferindo um golpe aos André. A forma como ele levado para o hospital ainda não é sabida pela polícia. De 44 anos aí, foi golpeado no peito. A suspeita é de que seja um conhecido dele que participava desse churrasco aí na Prainha da Glória, que foi o local que eles estavam justamente fazendo esse churrasco após uma pescaria. Mas ele acabou vindo a falecer logo que chegou lá no hospital. George. Valeu, Vanusa, obrigado pelas suas informações. Pessoal, o governo do estado anunciou o cronograma de pagamento do Bolsa Capixaba, um benefício financeiro voltado às famílias carentes. Vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Luciano. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigo e amiga do TN que nos assistem. Exatamente, a gente vai explicar agora quem tem direito de receber esse benefício. Estou aqui com a secretária Cíntia Grilo, que é secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo. Então, secretária, essa primeira perguntinha que não quer calar, né? Quem tem direito ao Bolsa Capixaba? Boa tarde. Boa tarde a todos. O Bolsa Capixaba é um benefício de transferência de renda do governo do Estado do Espírito Santo, que visa atender as famílias que mais necessitam da atenção do Estado. Portanto, tem direito ao recebimento do benefício todas aquelas famílias que têm cadastro único para programas sociais do governo federal com seus dados atualizados nos últimos 24 meses, cuja renda per capita, ou seja, por pessoa do grupo familiar, seja de até R$ 155, e que não receba um outro auxílio federal, ou Auxílio Brasil, ou, se mudar de nome, Bolsa Família. E no ano passado esse programa beneficiou, né, mais de 74 mil pessoas. E como é que funciona esse programa de auxílio? Porque mais de 55 mil reais foram disponibilizados, né? Exatamente, né? No ano de 2022, nós chegamos a mais de 74 mil famílias, na disponibilidade de quase 300 mil benefícios. Um investimento do governo do Estado do Espírito Santo de aproximadamente 55 milhões de reais, onde essas famílias puderam utilizar esse recurso através de um cartão, que é também disponibilizado
pelo nosso operador de crédito, que é o Banestes, nas redes credenciadas ao Banescards. Ou seja, as famílias que precisaram comprar alimentos, que precisam comprar roupas, o que elas entendem ser prioridade, puderam utilizar esse recurso nos seus municípios e assim também fazer o aquecimento da economia e também girar economia nos nossos municípios capixabas. Só corrigindo aqui, eu falei 55 milhões, a secretária corrigiu aqui, não foram 55 mil, não, 55 milhões, mais de 74 mil capixabas beneficiados. E tem um calendário também, gente, vou passar aqui a próxima data de pagamento, na verdade a primeira, né, de 2023, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro. Em fevereiro, o pagamento acontece dia 28, em março, dia 29 e sempre no final do mês, né, secretária? Então, quem quer ter acesso a esse benefício, quem está precisando tem que entrar no site para ter lá o calendário de pagamento 2023 todo prontinho lá para consultar, né? Exatamente, né? Nós já fizemos a divulgação do nosso cronograma do ano de 2023 todo. Então, agora em janeiro, como você já disse, o nosso pagamento se efetiva no dia 30, fevereiro, dia 28. E no site da Secretaria, que é o www.cetades.es.gov.br, está disponível o cronograma com todas as datas referentes a todos os meses do ano, para que as famílias possam se organizar, possam se programar e possam fazer a utilização do benefício. E é importantíssimo, né, primordial, só lembrando aqui, estar no CAD único, não é isso? É isso, a gente não precisa, quem nos assiste não precisa fazer nenhum cadastro específico para o recebimento do nosso Bolsa Capixaba. A gente aqui na Secretaria tem uma organização para fazer a extração dos dados do cadastro único. Então é importante que todas as famílias que estão no cadastro mantenham seus dados atualizados. Esse é o instrumento que a gente utiliza como gestão para fazer com que ele chegue àquelas famílias que mais demandam a atenção do Estado. Perfeito. Muito obrigado aqui, Cíntia Grilo, secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Governo, dando as explicações, Jorge e amigos do TN, sobre o Bolsa Capixaba. Volto com você. Valeu. Muito bom, né, Luciano? Obrigado e agradeço também a secretária. Selos exibidos, bora para a promoção Volta às Aulas. Eu vou chamar agora um amigo do TN para ganhar a primeira mochila do dia, recheada de material escolar, uma parceria do TN com o Mini Preço. Lembrando que por dia são sorteadas 2 mochilas. O telefone é o 3019-1465, 3019-1465. Não basta ter a sorte de ligar e conseguir falar comigo, mas tem que acertar o número de selos. Será que já tem alguém na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É o Rian. Quem está falando? Rian Pereira. Você fala de onde? Fala de Cariacica, Campo Grande. Campo Grande, Cariacica. Agora me diga, quantos selos apareceram? 3 selos. Aê, cadê as palmas para ela? 3 selos. O pessoal não está errando, Janine. Meu ponto chiou aqui na hora e eu não entendi o nome dela direito. Como que é o nome? Rian. É ele, Rian, tá vendo? Não entendi nada, mas parabéns, Rian. Obrigado pela participação. E tem mais uma mochila, tá, gente? Agora tá zerado, esse número de 3 não vale mais. Daqui a pouquinho a gente vai começar a exibir mais selos, tá? E para você participar do segundo sorteio da mochila. Então, fica colado na gente. E a seguir, o quadro Mundo Digital, dicas para garantir a vida útil do seu celular. Chuva e sol podem danificar o aparelho, tá? E tem ainda o segundo sorteio da mochila recheada de material escolar. A gente já volta. Estamos de volta, agora 12h39. Um adolescente foi morto a tiros em frente a uma escola em Vila Velha. Veja na reportagem de Suzy Faria. Brian Rodrigues Rocha, de 15 anos de idade, foi assassinado em frente à Escola Estadual de Terra Vermelha, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta da meia-noite, horário que alguns moradores ouviram os disparos. De acordo com testemunhas, Brian teria saído de casa por volta das 11 horas da noite, quando colegas foram chamá-lo. 1h da manhã, o pai recebeu a notícia de que algo estava errado com o filho. Quando chegou aqui, encontrou Brian morto. Ele foi assassinado com 6 perfurações no corpo. O rapaz chegou a trabalhar com o pai, mas deixou o emprego e se envolveu com o tráfico. Isso já há 2 anos. A família não sabe se o adolescente tinha algum problema, ou dívida, ou mesmo se era ameaçado. Antes de sair, ele conversava com um colega no quintal de casa. O crime será investigado agora pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. A polícia investiga o caso. Quem tiver alguma informação que possa ajudar aí na investigação, é só ligar para o Disque Denúncia 181.
Pessoal, com chuva ou sol, a gente usa ele o tempo inteiro, né, Eduardo? Eduardo Pinheiro já está aqui, nosso consultor especial de tudo que se relaciona à internet e segurança digital. O celular, gente, precisa de alguns cuidados em relação também às condições climáticas. Eduardo Pinheiro, está chovendo nesse momento, mas a gente tenta proteger um pouco o celular no sol, que a gente vê que ele esquenta, às vezes para de funcionar. Mas e na chuva? Vamos começar a falar primeiro nesse momento de chuva. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o celular? Boa tarde para você. Boa tarde. Então, Jorge, os dois maiores inimigos do aparelho celular é o calor, né, a temperatura alta, e também a água, a umidade. A gente vê muitas pessoas nesse período de chuvas utilizando até mesmo capinhas, comprando aquelas capinhas para tirar fotos, né, aquáticas, e também até aquele plástico filme. As pessoas, muito motoboy faz isso, envolve o celular em plástico filme, achando que vai proteger da água, da umidade. Tudo bem, pode até proteger da água, mas vai provocar um superaquecimento. Então, o ideal é proteger o aparelho da umidade, você deixar longe de água e não deixar ele todo envolvido, todo protegido, porque vai provocar aí, Jorge, um superaquecimento que, por estarmos agora no verão, vamos ter dias quentes, muito quentes, e aquelas chuvas ao final do dia, aquelas pancadas de chuva, como tivemos essa madrugada. Então, nós trouxemos aqui algumas dicas, né, uns cuidados também em relação ao verão. Né? Em relação ao verão, a gente vê a primeira coisa, cuidado com o calor excessivo. Muitas pessoas deixam o celular dentro do carro, com o carro fechado, esse celular vai ter um superaquecimento. Vale lembrar que a temperatura ideal de funcionamento de um smartphone é entre 15 e 30 graus. Acima de 30 graus já é aquecimento e acima de 40 superaquecimento. Os celulares geralmente têm um dispositivo que quando dá um superaquecimento, ou ele diminui a luminosidade da tela para diminuir a temperatura, ou então ele desliga. Tá? E se não ocorrer isso, o próprio usuário tem que desligar o aparelho para proteger aí os dispositivos internos, que o superaquecimento pode prejudicar os dispositivos internos. Evite contato com areia, a areia às vezes leva para a praia, verão, né? A areia entrando ali naquela região onde você coloca o cabo de força para carregar o celular e também onde tem o alto-falante, danifica os componentes internos, a areia também. Dispense capa de proteção. Se estiver num ambiente muito quente, aquela capa de proteção vai colaborar para o aumento da temperatura. Então, às vezes, é melhor tirar aí essa capa de proteção. Proteger da água do mar, que é muito mais corrosivo do que a água comum, né, do que a água tratada. Então, muito cuidado aí que as pessoas vão para o mar, levam para tirar foto dentro do mar, e esse contato com a água salgada vai prejudicar o aparelho muito mais do que uma água tratada. E por fim, as descargas elétricas, Jorge. Tivemos muitas descargas essa noite, né? As pessoas deixam o celular carregando na tomada. Isso pode ter uma sobrecarga na parte de energia elétrica e pode também provocar aí o defeito, né? Provocar aí o dano no aparelho. Então evitem, quando estiver ocorrendo cargas elétricas, deixar o aparelho carregando na tomada e nunca utilizar o aparelho quando ele estiver carregando. Inclusive a gente mostrou agora há pouco, né? Os dados que mostram que 10% das mortes que ocorreram no Brasil, dentro de casa, aconteceram porque a pessoa estava falando ao celular ligado ao fio, principalmente por conta dessa questão de chuva. Agora, voltando ao celular, muita gente, quando tem o celular molhado, fala que colocar ele dentro do arroz, dentro de uma coisa mais seca assim, tira a umidade. Isso realmente procede, Eduardo? Mito, né? Isso, mito. O que a gente aconselha é enxugar com um pano limpo e deixar um pouquinho, alguns minutos, exposto ao sol, talvez de 10 a 15 minutos. É o melhor que se possa fazer para você tirar totalmente a umidade desses aparelhos. Então, verão, né, carregado com geralmente muita chuva na parte da tarde, vamos proteger nossos aparelhos celulares, vamos proteger do calor e também da umidade. Fica aí essas dicas. Valeu, Eduardo Pinheiro, muito obrigado pelas suas informações. Terça-feira que vem você está de volta, né? Com certeza. Valeu, muito obrigado. Terça. Pessoal, e agora vamos ao nosso segundo sorteio, tá? Promoção do dia, na promoção Volta às Aulas. Vale uma mochila com material escolar completo, uma parceria da TV Tribuna com o mini preço. A linha já está liberada, é o 3019-1465, 3019-1465. Vamos falar para mim também quantos selos apareceram, tá? Vou pedir para a Janine me dar uma colinha aqui e eu vou perguntar para a pessoa quantos selos apareceram. Alô, já tem alguém na linha? Alô. Alô, quem fala? É o Sidney aqui de Vista da Serra 2. Ah, da Serra. Você fala em qual bairro da Serra? Vista da Serra 2. Vista da Serra. Contou certinho quantos selos apareceram? 2. Apareceu um selo. Quantos?
Um selo certíssimo, acertou. Para quem vai a mochila? Vai para meu filho, Caian. Valeu, obrigado por ter participado, tá? Vai pro meu Pessoal, filho, o sorteio Caian. de hoje já acabou, mas daqui a pouquinho, ou melhor, amanhã, a gente vai fazer um novo sorteio, tá? São 2 mochilas dessa recheadas de material escolar. E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Aguarde um instante só. TN1 de volta, agora 12h47. Vamos falar de oportunidade para fazer uma faculdade de graça. Estão abertas as inscrições para o programa Nossa Bolsa. O candidato pode escolher entre 54 cursos. Tem vaga até para medicina. Jaqueline formou recentemente em enfermagem. Foram 4 anos dedicados ao curso em uma faculdade particular. Mas ela não teve custo com mensalidade, porque foi selecionada pelo programa Nossa Bolsa. Nossa Bolsa sim, foi muito importante para dar início a essa trajetória em busca dos sonhos. A enfermagem sempre foi um sonho para mim desde o início. E o Nossa Bolsa foi essencial, assim, para estar correndo atrás disso tudo. As inscrições para o programa Nossa Bolsa 2023 estão abertas até o dia 14 de fevereiro. São 54 cursos, entre eles odontologia, administração, fisioterapia. O aluno deve acessar o site www.fapes.es.gov.br/Nossa Bolsa e preencher o formulário. O programa é oferecido pelo Governo do Estado através da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, um investimento de 42 milhões de reais. Os requisitos são que você tenha feito um curso, o seu ensino médio numa escola pública no estado, ou você tenha feito uma escola particular desde que você tenha recebido bolsa. Cada um componente da sua família, se estiver trabalhando, só poderá receber no máximo um salário mínimo. A renda per capita familiar é um salário mínimo. Informar o Enem, ao qual ele vai concorrer a essas bolsas. Para esse ano nós colocamos Enem, é possível que o candidato informe o Enem de 2018 até 2022. A bolsa também só é destinada para quem nunca fez um curso superior. As graduações podem ser concluídas em 33 faculdades particulares espalhadas no Espírito Santo. E os cursos mais procurados? Administração e Direito. A área da saúde também é muito requisitada. E este ano tem uma novidade, a volta de uma vaga para o curso de Medicina. Por conta de negociação do governo do estado com as instituições particulares de ensino, nós conseguimos uma bolsa. A gente sabe que é um curso muito procurado, a demanda é muito grande. Os custos de um curso também são muito altos, né? Então a gente vai analisar esse ano o resultado da procura e tudo mais para depois ver se o ano que vem como é que a gente faz para conseguir talvez mais vagas. Oportunidade que Jaqueline abraçou e hoje busca crescer profissionalmente. Bom, agora é conseguir tirar o Corém, procurar um emprego e seguir na profissão, fazer uma pós, sempre procurar evoluir, porque a enfermagem é isso, a enfermagem evolui, né? Então sempre está procurando isso. Ótimas oportunidades, hein? O site é o faps.es.gov.br/Nossa Bolsa. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta terça-feira, 24 de janeiro. Jovens compram dinheiro falso para gastar com baladas. Estudo revela os 25 cargos com maior procura para empregos. 14 mil motoristas flagrados sem carteira. Até barulho de liquidificador causa briga entre vizinhos. Corrida aos 96 anos. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Fla põe joia de 280 milhões em campo hoje. Festivais e shows no calendário de 2023 e já tem carnaval no Sambão. Um corpo foi encontrado em cova rasa em Montanha, no extremo norte capixaba. O corpo é de um homem que apresentava sinais de violência. A vítima teria sido identificada como Josimar, de 20 anos de idade, que estaria desaparecido desde o dia 11 de janeiro. O corpo foi encontrado em terreno baldio, por onde ele e um amigo teriam sido levados e espancados por suspeitos. O amigo foi socorrido com vida, ficou 5 dias internado, mas Josimar não teve a mesma sorte. E a polícia investiga o caso, tá, gente? Um homem foi baleado hoje pela manhã no bairro Aribiri, em Vila Velha. A vítima ficou caída no chão e foi socorrida pelo SAMU. É um jovem de 20 anos que não soube informar sobre a autoria ou sobre a motivação desse crime.
A Polícia Militar afirma que, quando chegou para atender a ocorrência, foi surpreendida por tiros. Indivíduos armados dispararam contra a viatura. Os militares revidaram. A polícia vai investigar o caso. Sobre a vítima, ela foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. Agora vamos falar da reclamação do Isaú Araújo, morador de Jardim Carapina, na Serra. Ele está preocupado com toda a escuridão no bairro, tá? Segundo ele, vários postes estão sem iluminação. Inclusive, ele gravou um vídeo no escuro. Vamos ver. Desde setembro, os pessoal da rua Itamaraju estão sem iluminação. Já procuramos a Prefeitura da Serra, já solicitamos a EDP e Celso. Desde setembro, nós já estamos em janeiro de 2023, o problema não foi solucionado ainda. Solicitamos a EDP e Celso, a Prefeitura da Serra, a liderança comunitária e nada foi resolvido. Viemos aqui pedir o socorro, implorar pela ajuda de alguém. Eu peço a minha amiga que está na gravação para gravar a escuridão que está na rua. Pode mostrar ali. O que acontece? Essa rua está oferecendo perigo para idosos, para crianças, para todos os tipos de pessoas. Peço a alguém que nos ajude, peço a EDP e Celso que nos dê uma resposta quanto mais antes possível. Muito perigoso, gente. A gente foi procurar uma resposta. A Prefeitura da Serra disse que uma equipe foi ao local e já repassou a demanda para a EDP. É que em Jardim Carapina há um sistema instalado pela concessionária que age contra o furto de energia elétrica. Quando o morador faz um gato, o circuito é desligado automaticamente, desligando a iluminação da rua. Assim não dá, né, gente? Porque quem paga a conta direito acaba pagando o pato dos outros moradores, ficam roubando energia. Nesse caso, de acordo com a EDP, ela só pode resolver e diz que não recebeu nenhuma solicitação da Prefeitura, mas vai enviar uma equipe ao local e, se a possibilidade for mesmo dela, a responsabilidade, vai tomar as providências necessárias. Bom, o que a gente quer agora é que esse problema seja resolvido e que os moradores que pagam a energia não sejam responsabilizados por aqueles que não pagam. Começaram a ser vendidos os ingressos para o jogo do Vasco e Volta Redonda no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo acontece no dia 30 de janeiro, às 8 da noite, e é válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, tá? A partida aqui no estado foi um pedido do próprio Vasco, mandante do jogo, que abriu mão de atuar em São Januário e optou por fazer um dos primeiros jogos da temporada oficial no elenco titular no Espírito Santo, devido aí à recepção calorosa que sempre teve da torcida Cruz Maltina, capixaba e dos recordes de público batidos aqui no Espírito Santo, hein? A expectativa é de casa cheia. A capacidade do estádio será de 19.800 pessoas. Os ingressos custam R$ 120, meia entrada, doando 1 quilo de alimento não perecível. O ingresso pode ser comprado nos pontos de venda físicos, que são lojas de artigos esportivos, e também no site ingressosa.com. Vamos falar do Carnaval Capixaba? O TN visitou o barracão da Escola Independente de Boa Vista, que esse ano presta homenagem à comédia nacional. Corta, borda, cola um tecido aqui, um brilho ali e as fantasias vão ganhando forma. Estamos no ateliê da Independentes de Boa Vista, a tradicional escola de samba de Taquari. Por aqui, os trabalhos estão a todo vapor. 11 aderecistas trabalham dia e noite para deixar tudo prontinho. Virgínia, 9 anos, participa do carnaval da agremiação. Agora, como aderecista, ajuda a dar forma às fantasias. Eu era ritmista, de ritmista eu fui para a harmonia. Da harmonia, agora eu fui convidada esse ano pelo meu presidente para ser coordenadora da ala de baianas. É um prazer muito, muito grande, é uma emoção muito grande você ver sua escola de coração na avenida. Com enredo, humor, quanto riso, quanta alegria, a escola de Taquari pretende homenagear humoristas e aqueles que levam a alegria a muita gente. Alegria do começo ao fim do nosso desfile, a gente quer que o público possa sorrir vendo a gente passar na avenida, colocar um sorriso no rosto e ver ali no desenrolar do desfile e, assim, de alguma forma se antenar a algo que viveu no humor. E é isso que a gente pretende levar para a avenida, homenagear os humoristas, né, que já se foram, os que estão ainda presentes com a gente. E eu tenho certeza que vai ser um desfile épico e um desfile lindo da Boa Vista. Vocês estão pensando que não dá trabalho, não? Fazer fantasia dá sim. Olha que lindeza aqui, ó. Pra gente ter uma ideia, o trabalho que dá.
boa parte das fantasias chega desse jeito aqui. Isso aqui é uma estrutura que vai dar forma a um costeiro. Logo depois, essa estrutura, ela recebe essa envergadura aqui, ó, que cria realmente uma forma aí para encaixar nas costas do folião. Logo depois, ela vai ganhando toque final, que são os tecidos aí brilhosos, os adereços são necessários. Olha como é que ela fica bonita. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Você imagina isso aqui na avenida, ó? Que coisa linda. Claro que você ainda vai receber um acabamento, tá vendo aqui, ó? Vai receber muito mais brilho e vai ser esse brilho que vai dar o toque final aí para poder chamar a atenção na avenida. Bruno é professor de biologia. De férias da escola, trabalha no ateliê o dia inteiro. Quando estiver tudo prontinho, o professor aderecista encara outro papel, o de ritmista. É o amor pela escola. Quando chega nesse período, janeiro, a gente tenta conciliar, né, o período de férias. E a gente ajuda aqui a nossa escola, ajuda os nossos amigos, nossos colegas e a gente vai levando. A Independentes de Boa Vista promete um desfile sem erros. Quer o título de campeã. Domingo a domingo, serão até meia-noite, 1h. Então assim, para dar tempo, né, a gente vai correr. Mas vai dar tempo, com as dificuldades sempre que as escolas de samba têm, não seria diferente na Boa Vista, mas a gente tem certeza e fé em Deus que vai dar tudo certo. Santa Luzia iluminando a gente, São Bento, vai dar tudo certo. Me abraça e me veja no tom da canção. Cheguei pra fazer a galera sorrir. Eu sou Boa Vista, um show de emoção. A águia que faz o sambão sacudir. A Boa Vista é a 4ª escola a entrar na avenida no dia 11 de fevereiro. E hoje começam os ensaios técnicos no Sambão do Povo. Desfilam Unidos de Barreiros, do Grupo A, e a Chegou o que Faltava, do Grupo Especial. É a partir das 7 da noite. Vamos falar de tempo de novo, gente. Vamos imagens aí ao vivo da grande vitória, tá? A terça-feira segue com tempo instável em todo o estado, devido à combinação de um cavado meteorológico. Cavado, gente, é um nome técnico que seria uma combinação de ventos e queda de pressão atmosférica. Chove em alguns momentos do dia no extremo norte do estado. Nas demais regiões, chove em alguns momentos do dia, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir do final da tarde. Os ventos sopram de forma moderada em alguns momentos, no litoral nordeste. E as temperaturas, agora de tarde, terão pequena queda aí, mas ainda continua abafado. Bom, e a gente fica por aqui agradecendo sempre a sua audiência e eu te espero amanhã ao meio-dia. Até lá!